Imagens de satélite mostram poluentes em concentrações cada vez menores em vários países. A qualidade do ar está melhor em várias cidades e na Índia já se pode até ver o Himalaia. Tem menos lixo em Noronha, animais estão podendo explorar espaços que antes apenas humanos frequentavam e, claro, menos aviões fazendo voos internacionais, menos carros nas ruas, menos fábricas funcionando. Tudo isso está fazendo com que as emissões de CO2 caiam e, sei lá, de repente isso vai até ajudar no combate ao aquecimento global. Pois é, pelo visto, então a pandemia é péssima para a humanidade, mas, sei lá, de repente é boa para o meio ambiente. Tem até gente que diz, né, que nós somos o vírus, o corona é a vacina e... Ai, gente, não, não é bem assim. A coisa não é tão simples e esse tipo de conclusão é errada e até perigosa. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, no primeiro episódio de nossa série extraordinária Fumaça de Epidemia, produzida durante a crise do coronavírus. Pois é, no mês passado circularam na internet várias imagens de satélite verdadeiras, mostrando quedas dramáticas da concentração de poluentes em alguns países. Primeiro na China, onde a poluição costuma cair durante as comemorações do Ano Novo de lá, mas aumenta muito rápido depois disso, e que agora, em 2020, a concentração desses poluentes, principalmente os óxidos de nitrogênio ou NOx, não voltou a subir. Depois foi a vez da Itália, né? E mais uma vez os cientistas responsáveis pelo Sentinel, né? Pelo monitoramento de satélite, não tiveram dúvidas em afirmar que o declínio das emissões de NO2, de dióxido de nitrogênio, no norte da Itália, era bastante evidente e que isso tinha a ver com a quarentena. Tanto é que mais recentemente esse efeito foi percebido em toda a Europa, com várias cidades com concentração de NOx reduzida pela metade, em comparação com o mesmo período do ano passado, e também, mais recentemente, nas cidades maiores do Brasil. Cidades como Nova Delhi, Bangkok, São Paulo e muitas outras estão com imagens mostrando muito mais visibilidade, muito menos poluição, queda nos níveis também de monóxido de carbono e de material particulado. Mas é preciso que a gente entenda uma coisa. Todos esses poluentes que eu mencionei até agora são poluentes de vida curta, isto é, eles naturalmente permanecem por pouco tempo na atmosfera e suas concentrações só são relativamente altas nas cidades porque eles são continuamente produzidos, né, pelos carros, pelas fábricas, etc. Os óxidos de nitrogênio, por exemplo, eles se formam quando o nitrogênio se combina quimicamente com o oxigênio, o que não ocorre normalmente na atmosfera, mas é algo que se torna possível em altas temperaturas, como em motores de combustão interna ou caldeiras industriais. Uma vez no ar, os NOx podem contribuir para a formação de chuva ácida ou, o que é muito grave, para produzir ozônio. E aí não confunda, né? O ozônio lá em cima na estratosfera é ótimo, pois nos protege da radiação ultravioleta. Aqui embaixo é diferente. Como sabemos, o ozônio é um gás altamente oxidante, muito tóxico, que pode inclusive reagir com outros poluentes, formando uma névoa tóxica conhecida pelo nome de smog. Outro grave problema é o monóxido de carbono, ou CO, que também não deve ser confundido com o CO2. Ele tem um átomo de oxigênio a menos, né? O CO é um gás tóxico, bem conhecido, produzido na combustão, seja de combustíveis fósseis, seja de outros materiais que contenham carbono, como madeira, por exemplo. E, por fim, tem o material particulado, né, que no inglês a gente abrevia por PM. A gente usa também o termo aerossóis, tá? E aí a gente está falando de partículas líquidas ou sólidas que ficam em suspensão na atmosfera, desde pequenos grãos de poeira, a fuligem, desde cinzas das queimadas até, veja só, vírus e bactérias. Partículas pequenas, né, menores do que 10 micrômetros ou muito menores ainda, especialmente aquelas com menos de 2,5 micrômetros, elas são comumente inaladas e elas podem entrar profundamente no seu aparelho respiratório e aí vão causar o estrago lá dentro. Uma publicação de 2018, por exemplo,
ela mostra que mais de 4 milhões de mortes por ano podem ser atribuídas a infecções respiratórias, câncer de pulmão, doenças pulmonares crônicas e doenças cardíacas, todas elas associadas à exposição ao particulado mais fino, conhecido como PM2.5. Esses aerossóis, além de terem influência sobre o clima, são um dos problemas mais sérios para a saúde humana, né? Na pandemia, essas partículas podem, inclusive, carregar o próprio coronavírus, como já saiu em algumas matérias. Mas como já coloquei antes, os óxidos de nitrogênio, o monóxido de carbono e os aerossóis são poluentes de vida curta. Os NOx e o CO, eles reagem quimicamente e os aerossóis sedimentam, são transportados pelo vento ou são lavados pela chuva. Em outras palavras, para esse tipo de poluente é assim: eliminou a fonte, rapidamente diminui ou até elimina completamente o problema. Só que tem um porém. Da mesma forma, se a atividade que produz o poluente retornar na mesma intensidade, a poluição vai voltar com a mesma força de antes. Ou pode até ser mais, né? Para tirar o atraso. E aí, você sabe que voltar àquele ritmo alucinado de antes é justamente o sonho de muitos empresários, de muitos políticos, de muitos economistas. Pior, fazem que até mesmo seja a expectativa, basicamente, de muito trabalhador, a quem não é oferecida outra alternativa para sobreviver. E quando a gente fala não da poluição local, mas de um problema de outra escala, como o aquecimento global, o que é que a gente tem a dizer? Aí a situação se complica bem mais, porque estamos falando de um problema cumulativo. Diferente dos poluentes de vida curta, moléculas como o CO2, o metano em menor grau, o óxido nitroso e os halocarbonetos podem ficar por muito tempo na atmosfera. Quanto tempo, Alexandre? Anos, décadas ou mais. Imagine então se você toda semana ou a cada 10 dias acrescenta um tijolo ao muro, por muitos e muitos anos. Aí, por algum motivo, você deixa de ir até o muro acrescentar o tijolo por, digamos, um mês, tá? O que vai acontecer? O muro, por acaso, desaparece? Então, esse é o tipo de analogia que a gente precisa trazer quando se trata da questão climática. Basicamente, quando emitimos CO2, ele se acumula na atmosfera. E nós temos emitido bilhões e bilhões de toneladas de CO2 por décadas a fio, principalmente depois de iniciada a Revolução Industrial. Os dados são que de 1850 a 2019 foram lançados nada menos que 2,4 trilhões de toneladas de CO2, sendo que cerca de 40% desse total se acumulou na atmosfera. O restante foi capturado pelos oceanos e pela biosfera dos continentes. Só no ano passado foram mais de 43 bilhões de toneladas de CO2, sendo cerca de 37 bilhões pela queima de combustíveis fósseis e 6 bilhões por mudança no uso do solo, ou seja, desmatamento e queimadas. Imagine agora que cada gigatonelada de CO2 seja um tijolo. As emissões humanas acumuladas nos últimos 2 séculos, portanto, formariam um muro de 2.400 tijolos. As emissões de um ano, como 2019, seriam como parte de uma nova linha, 43 tijolos acrescentados ao muro. Em condições normais, em 2020, é provável que a gente colocasse mais 43 tijolos no muro, né? Supondo emissões iguais ao ano passado. O que o coronavírus veio fazer? Ele basicamente impediu que a gente colocasse 2 ou 3 desses tijolos no muro. Então, a dura verdade é que mesmo com mais da metade da aviação internacional parada, com bem menos carros nas ruas e com diminuição da produção industrial, a queda nas emissões este ano mal vai conseguir fazer cócegas na crise climática. É possível fazer as contas, porque existe uma relação entre atividade econômica e demanda de energia, e entre essa demanda de energia e as emissões de carbono. Então, num quadro de recessão previsto pelo FMI, com queda de 3% no PIB global, o colega cientista Glenn Peters ele estimou que isso deve resultar numa queda de 5,7% nas emissões de 2020. Vamos direto ao ponto. No final das contas, o efeito da crise do coronavírus no clima vai ser mínimo. Como a cada ano a concentração de CO2 aumenta em algo como 2 a 3 ppm, essa redução de 5,7% nas emissões não vai alterar quase nada. Antes da crise da pandemia, a previsão do UK Met Office era que teríamos uma concentração média de CO2 de 414,2 ppm este ano. Agora é possível que a gente feche então em
414,1 ou 414 redondo. Além da diferença ser praticamente irrelevante, o valor é muito acima, de qualquer maneira, dos níveis pré-industriais, quando nós tínhamos 280 ppm de CO2 na atmosfera. E é essa diferença entre os níveis pré-industriais e os níveis de agora, é esse excesso de CO2 na atmosfera, que faz com que o planeta continue a aquecer. Fora isso, tem outras coisas também relacionadas à crise da pandemia que não são boas notícias do ponto de vista climático ou ambiental. Por exemplo, a COP26 foi adiada e, para quem não lembra, esta deveria ser uma COP muito importante. Como a gente sabe, na COP21 em Paris, saiu o acordo em que os países concordavam em limitar o aquecimento global em níveis muito abaixo de 2 graus Celsius e preferencialmente abaixo de 1,5 grau, sempre em relação às temperaturas do período pré-industrial. O que acontece é que na hora de apresentar as metas para cortar CO2 e tornar isso possível, a conta nunca fechou. A ideia então seria chegar agora, em 2020, e os países revisarem suas metas, apresentando cortes mais ambiciosos nas emissões de CO2. Ora, mas o que é que está acontecendo? Como estamos? Aí, de maneira totalmente justa, óbvio, priorizando o combate à pandemia na escala global, tem país aproveitando a pandemia para fingir que a crise climática não existe. Começa pelos Estados Unidos, aí que estão de saída do Acordo de Paris, né, uma ação desastrosa e irresponsável do governo negacionista do Trump. Inclui também o Japão, cuja NDC já era fraca em 2015 e que agora basicamente deu uma de João sem braço, né? Foi no Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, apenas repetiu aquilo que já era insuficiente 5 anos atrás, né? Uma vergonha para quem é a terceira maior economia do mundo e o quinto maior emissor de CO2. Inclui a Rússia, a própria China e até mesmo a União Europeia, né? Que, apesar de ter planos melhores, ainda deixa a dever nas metas de corte de emissão, né? Ou seja, enfim, inclui todo mundo marcado como insuficiente, muito insuficiente ou criticamente insuficiente no levantamento da Climate Action Tracker, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Óbvio, inclui o Brasil também, né? No ano passado, a gente já teve o aumento do desmatamento. A gente teve aquelas queimadas criminosas na Amazônia e o governo demitindo o diretor-geral do INPE, professor Galvão, por ter divulgado os dados. Hoje, sem a possibilidade de termos protestos de rua em defesa da floresta, né, que aconteceram no ano passado, e com o governo tornando ainda mais difíceis as ações de fiscalização em tempos de pandemia, o desmatamento voltou a disparar. E o resultado provável disso é que, além do inaceitável avanço da devastação ambiental, as emissões totais de CO2 do Brasil voltem a crescer em 2020, mesmo com a queda nas emissões de energia, transporte e indústria, ou seja, mesmo com a queda substancial no PIB. Você já deve ter ouvido coisas do tipo: o coronavírus são os anticorpos da Terra contra nós, né? Ou a humanidade é a doença, o vírus é a cura, esse tipo de coisa. Nós vamos falar mais sobre por que essas frases são tão erradas em outros vídeos, mas acho que já está ficando óbvio que a pandemia não é cura para nada, especialmente quando se trata de crise climática. Do ponto de vista físico, tem até um outro processo do qual eu ainda não falei e que não pode ser esquecido. A queima de combustíveis fósseis, na atividade industrial, transportes, etc., leva a emissões de CO2, mas também a emissão de aerossóis, que mencionamos no início do vídeo. Como a redução dessas atividades reduz as emissões de ambos, né, CO2 e aerossóis, mas os aerossóis são removidos rapidamente enquanto o CO2 permanece, o efeito imediato, por mais estranho que possa parecer, é de aquecimento. Sim, com menos aerossóis no ar, a tendência é que mais radiação solar chegue até a superfície. Sabe aquele dia maravilhoso de céu limpo, né? Enquanto isso, o CO2 permanece na atmosfera, continua prendendo calor e aquecendo o planeta. Ou seja, fisicamente, apenas com a redução da emissão desses poluentes sendo mantida a longo prazo, de forma sistemática, é que o efeito de frear o aquecimento causado pelo CO2 vai se tornar dominante sobre o efeito que vem da redução da concentração de aerossóis.
Então, como se vê, o buraco é bem mais embaixo. Precisamos achatar a curva desse problema que faz a pandemia parecer brincadeira de criança, e esse problema se chama emergência climática. Afinal de contas, todas as curvas que têm a ver com o clima estão, infelizmente, em pleno crescimento exponencial. Não adianta dourar a pílula, né? A única maneira de evitar um aquecimento desastroso no nosso planeta é descarbonizar a economia em escala global. Afinal, como bem demonstra o relatório especial publicado pelo IPCC em 2018, não tem mágica, né? Não tem remédio milagroso, não tem cloroquina, não tem cloroclima. Segurar o aquecimento global abaixo de 1,5 graus envolve muito menos riscos para a humanidade e para a biosfera, e só tem um jeito de a gente conseguir isso. É reduzindo as emissões pela metade até 2030 e zerando-as em meados do século. Para isso, todos os anos, a gente tem de cortar de 6 a 7% das emissões, até chegarmos em meados do século com emissões líquidas zeradas, ou seja, o que é emitido sendo igual ao que é retirado da atmosfera. Isso para, a partir daí, a gente ter as florestas, os biomas recuperados, a agroecologia, a agrofloresta sequestrando mais carbono do que emitimos, com ou sem a ajuda de tecnologias artificiais de captura de CO2. Em outras palavras, aquilo que o coronavírus nos levou a fazer durante este ano é, na verdade, quase aquilo que nós temos a obrigação de fazer todo ano. Todo ano. Nós vamos gravar outro vídeo sobre o futuro que a gente vai ter de disputar na pós-pandemia. Então nós vamos falar mais sobre esse assunto. Mas uma coisa é certa, e fica a lição a partir deste vídeo. Não queira colocar nas mãos de um vírus aquilo que cabe a nós mesmos, ou seja, a nossa sociedade resolver de maneira organizada e de maneira consciente. Não, a pandemia não é a solução para a crise climática e essa solução nós temos que encontrar a partir das nossas próprias forças. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve aí no nosso canal, né, ativa as notificações e a gente fica esperando vocês para o próximo episódio de Fumaça de Epidemia. Grande abraço!